João 6:22 diz assim a palavra do nosso Deus. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram um pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E, tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartaste. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Até aqui, queridos, o texto dessa noite. Meus irmãos, nós estamos olhando a cada semana com vocês um pedaço do texto do Evangelho de João. Estamos aqui no capítulo 6 e vimos na semana passada, ou na retrasada melhor, nós vimos então aquele sinal que Jesus executou ao caminhar por sobre as águas, saindo do local onde ele havia feito aquela multiplicação de pães e se dirigido ali para Cafarnaum. Jesus ele vem ao encontro dos discípulos andando por sobre as águas, algo inesperado, sobe ao barco, entra aquele barco onde estavam os discípulos atemorizados, tanto pela tempestade quanto pela presença inusitada de Jesus, a forma como ele se apresentou. A tempestade cessa e imediatamente a expressão que nos é apresentada ali, o logo, é uma expressão que mostra um imediatismo. Na mesma hora eles chegaram em Cafarnaum, na praia, do outro lado do lago. Vimos aqui dois sinais sendo apresentados por João em um momento só. O texto que nós estamos aqui nessa noite diante dele é o texto imediato a esse episódio. Nós vimos aqui então, a partir do verso 22, que aquela multidão que havia sido alimentada por Jesus no dia anterior, essas pessoas permanecem naquele mesmo lugar onde Jesus havia abençoado o pão e repartido com aquela multidão. Embora Jesus tivesse despedido aquela multidão que estava ali, alguns ficaram, permaneceram, não quiseram ir para as suas casas e continuaram ali aguardando o dia seguinte. Nós vamos ver que na madrugada, ou nessa noite, no final do dia, melhor dizendo, Jesus envia os seus discípulos a sós no barco. A multidão percebe isso. O texto vai nos mostrar que esses que foram buscar Jesus, eles perceberam que os discípulos saíram sozinhos no barco. Jesus não entrou no barco com eles, só havia um barquinho ali. E esse barquinho foi usado pelos discípulos de Jesus e Jesus tinha ficado. Então, essa multidão notou essa realidade e permaneceu ali. Quando foram buscar por Jesus no dia seguinte, eles percebem, ao procurar em toda parte por Jesus ali, eles se espantam porque Jesus não está com eles. Jesus já havia desaparecido. E eles ficam inquietos. Diz o texto bíblico que alguns barcos apareceram ali vindo de Tiberíades, uma cidade um pouco mais distante, que navegaram para ali. Talvez alguns acreditam que esta ida de barquinhos de Tiberíades, aquele local da multiplicação dos pães, é explicada porque a fama do milagre do sinal de Jesus tenha corrido até aquela cidade. É possível que eles tenham ido para lá por esta razão. Nós não sabemos.
Mas essas pessoas chegam ali e Jesus também não está com elas. A multidão começa a procurar aonde está Jesus, e não encontram o Messias, o Senhor, o mestre deles. E eles resolvem, então tomam uma decisão: vamos entrar nesses barcos, só pode Jesus estar em Cafarnaum, que é a sua cidade. Eles entram nesses barcos, nesses barquinhos, e resolvem ir até a cidade de Cafarnaum. E chegando ali em Cafarnaum, eles encontram Jesus. Nós vamos ver um pouco mais à frente nesse evangelho, no texto que nós estamos lendo, que Jesus estava já na sinagoga, ali com os discípulos e aqueles que estavam ali, de alguma forma, estudando a palavra de Deus. Essa multidão, então, se aproxima e descobre que Jesus está ali na sinagoga de Cafarnaum e se volta para ele com um questionamento. E aqui nós entramos, então, no nosso texto propriamente dito. Nos versículos de 22 a 24, nós vimos aqui o contexto que inaugura essa conversa que Jesus tem com os discípulos. Nós estamos aqui nesse texto diante de uma conversa muito franca que Jesus tem com esses seguidores. Essas pessoas estão ali para seguir Jesus, para acompanhá-lo, mas nós vamos perceber claramente no texto que as suas motivações estão erradas. E isso é muito imediatamente apresentado por João na própria fala de Jesus. Estas pessoas abordam Jesus, no versículo 25, perguntando para ele: Mestre, quando foi que o Senhor chegou aqui? Dá-se a entender que nesta pergunta há um pequeno, leve tom de repreensão. É como se essas pessoas estivessem argumentando com Jesus: o Senhor sabe que nós estamos aqui para segui-lo. Nós somos discípulos teus. O Senhor é visto por nós como um mestre. Nós estamos aqui para segui-lo. Estávamos com o Senhor ontem naquele ambiente de multiplicação de pães. E, de repente, o Senhor nos deixou, desapareceu do nada e não nos falou coisa alguma de onde estaria. Então, nós viemos aqui buscá-lo. Nós queríamos saber, quando é que o Senhor chegou aqui? Quando é que o Senhor, de que forma o Senhor veio e por que tenha nos deixado ali naquele lugar? Jesus, ele não procura, irmãos, aqui responder diretamente à pergunta dos discípulos. Jesus, então, ele muda o tom da conversa e ele começa agora a mostrar um problema gravíssimo ou problemas terríveis que estavam no coração dessas pessoas. E eu queria trazer aqui para os irmãos nessa noite, nesta primeira fala de Jesus, nesta declaração inicial de Jesus, o que Jesus está vendo nesses homens que estão seguindo. Primeiramente, esses homens estão seguindo Jesus com uma motivação errada. A intenção de seguir a Jesus aqui não é porque viram em Jesus um Messias. Eles não estão seguindo Jesus porque reconheceram em Jesus um sinal grandioso da multiplicação de pães como sendo uma evidência da sua divindade. Essas pessoas estão em busca de alimento. Essas pessoas estão em busca de comida. Essas pessoas estão atrás de alguém que possa alimentá-las, suprir as suas necessidades físicas, materiais. E Jesus, então, sabe dessa realidade, percebe essa realidade e vai dizer para eles: olha, vocês estão me buscando de maneira errada. Vocês estão, através dessa atitude de vocês, demonstrando uma incompreensão do que de fato, de quem eu sou, de quem vocês são, do que vocês precisam. E ao agirem assim, vocês estão incorrendo num erro gravíssimo. E o texto vai nos mostrar 3 erros aqui, devastadores,
na vida dessas pessoas encontrados aqui nessa multidão que buscou Jesus em Cafarnaum. O primeiro deles, a motivação errada. Eles estão seguindo Jesus porque precisavam de pão. As pessoas, elas estão dispostas a seguir qualquer um que lhes ofereça suprimento material. Nós percebemos essa realidade até nos nossos dias de hoje. Há pessoas que trocam os valores, que trocam seus valores, ou às vezes não dão tanto valor a eles, que se sujeitam a algumas condições para obter, de alguma forma, sustento para a sua vida. Os imperadores, era comum, os imperadores e todos os políticos, até hoje assim, usar esses meios para dominar as massas, alimentar, ajudar, socorrer, de alguma forma, trazer o sustento necessário para que o povo estivesse sob seu controle. E dentro do contexto do Império Romano não era diferente. Essas pessoas estão subjugadas por Roma, são judeus carentes, necessitados, pobres. São judeus que estão necessitados tremendamente de alimento para a sua subsistência. Eles estão em busca de qualquer um que possa lhes oferecer uma condição boa de vida. E, de repente, eles percebem Jesus não apenas fazendo muitos milagres, mas na noite anterior, no dia anterior, multiplicando pães. Então, eles vão até Jesus com uma motivação completamente equivocada. E Jesus sabe disso. Jesus diz para eles: em verdade, eu vos digo. E nessas palavras de Jesus, nós encontramos aqui, queridos, a preocupação do Senhor com a condição da alma dessa gente. Jesus lhes fala a verdade em amor. Ainda que esta verdade os fira, ainda que esta verdade incomode, mas Jesus está vendo, está dando diagnóstico da condição daquelas pessoas. E ele então muda a conversa e diz: olha, eu quero dizer algo verdadeiramente para vocês aqui. Vocês estão me buscando não é porque vocês veem em mim o Messias, o Cristo, o Deus encarnado. Não foi aquele sinal que vocês viram da multiplicação de pães que leva vocês a me seguir e a declarar que eu sou mestre, mas vocês estão aqui porque vocês precisam comer o pão de cada dia. Vocês estão interessados no alimento material. Vocês estão necessitados de comida. Os seus interesses são diferentes dos interesses que o Pai tem para vocês. Jesus usa essa expressão, então, para mostrar e confrontá-los de uma forma direta e mostrar para esses homens a condição terrível em que eles estão se relacionando com Jesus. E ele procura, então, corrigi-los num primeiro momento, de forma imediata, rapidamente. O uso desse duplo amém, que é bem comum no Evangelho de João, tem como objetivo enfatizar esse conhecimento de Jesus, a sua sinceridade e o seu conhecimento. João está nos mostrando aqui, com o registro dessas palavras de Jesus, que Jesus, ele conhece profundamente o coração de cada indivíduo. Ele conhece intimamente a cada pessoa. Ao dizer essas palavras para aquela multidão, para aqueles homens que foram buscar Jesus, Jesus estava mostrando para eles, dando a eles mais um sinal. O que está no coração de vocês eu conheço. As motivações dos seus corações são claras para mim. Vocês podem tentar esconder essas coisas das demais pessoas, mas vocês não podem esconder de mim quem vocês são, o que vocês pensam, o que vocês de fato querem com essa expressão mestre. Vocês me chamam de mestre, mas eu sei o que está no coração de vocês. Ele é Deus, Ele conhece todas as coisas. Ele sabe que essa multidão está ali com um coração enganoso diante do próprio Cristo.
E ele então revela claramente esta realidade. Veja, queridos, o texto vai nos mostrar ainda que não apenas havia uma motivação errada nestas pessoas que seguiram a Jesus até a cidade de Cafarnaum, mas eles também tinham prioridades erradas. Aqui nós encontramos no coração dessa gente uma escala de valores completamente diferente. E Jesus nos mostra isso claramente ao revelar o propósito dessas pessoas estarem diante dele ali naquela cidade. Vocês estão aqui por causa de comida. Vocês estão aqui porque vocês valorizam muito mais o alimento físico, material, do que o espiritual. Suas prioridades estão invertidas. Por isso ele vai dizer para eles: vocês devem trabalhar não pela comida que perece, não pelo alimento perecível, esse trocadilho de palavras que é usado aqui, mas vocês devem trabalhar por aquilo que é o verdadeiro alimento. Vocês devem corrigir a motivação, as prioridades do coração de vocês. O que é mais importante para vocês? O alimento, o pão que eu distribuí ontem? Ou a minha pessoa? Ou aquilo que eu tenho para oferecer-lhes? A vida eterna. Uma outra realidade que o texto nos mostra é a compreensão errada desses homens. Então, há 3 realidades aqui que nós devemos observar. Primeiro, a motivação errada, a prioridade errada e uma compreensão errada no coração dessa gente, ou na mente dessas pessoas. Uma compreensão errada, primeiro, sobre as suas próprias necessidades. A compreensão dessa gente a respeito do que eles precisavam era equivocada. Eles achavam que eles precisavam de alguém que lhes desse o pão, o alimento e os ajudasse nas suas necessidades diárias. Eles achavam que Jesus seria aquele que iria supri-los de todas as suas carências físicas e materiais para o dia a dia. Afinal de contas, nunca vimos algo como aquilo que vimos no dia anterior. Pão e peixe sendo multiplicado à vontade, ainda sobrar. Esse homem, ele sabe o que nós precisamos. E na cabeça dessa gente aqui, na mente dessas pessoas, eles tinham essa compreensão completamente errada acerca do que era necessário para eles. Jesus lhes deu pão para suprir de fato uma necessidade que eles tinham devido ao contexto do dia inteiro seguindo a Jesus, estavam com fome. Mas o propósito não é, o milagre em si não é o alvo para aquelas pessoas. O que Jesus está preocupado aqui é alimentar essa gente. Por que Jesus lhes deu o pão? Porque Jesus lhes havia dado o alimento espiritual, ensinado, ministrado sobre aquelas pessoas. Aquelas pessoas vinham seguindo Jesus e ouviram suas mensagens, suas palavras, seus ensinamentos. E Jesus não achou correto deixá-las ir embora agora com fome. Então, para demonstrar a sua divindade, ele as alimenta com o pão dos homens. E essas pessoas então entendem, compreendem de forma errada que esta era a necessidade real delas. Não é. Não é. Qual é a necessidade que essas pessoas possuem? Elas possuem uma necessidade espiritual. Elas possuem uma necessidade na alma delas. E Jesus então está procurando fazê-las compreender aquilo que elas não estavam conseguindo enxergar em si mesmas, que elas tinham uma necessidade que não era daquele alimento que eles estavam buscando, mas de um alimento espiritual. Havia uma compreensão errada nesse ponto, acerca de suas necessidades, mas também havia uma outra compreensão errada aqui, a compreensão de quem era Jesus.
Essas pessoas não apenas compreendiam de forma equivocada as suas necessidades reais, mas elas não compreendiam de fato quem era Jesus. Pensavam que Jesus seria apenas um líder político, um revolucionário, talvez aquele que as ajudasse a se rebelar contra Roma e agora então forçar um rompimento com o império e promover a libertação do povo judeu. Aquelas pessoas estão ali vendo em Jesus esse líder que supriria as suas necessidades, afinal ele tem curado pessoas, ele tem feito sinais maravilhosos e ele acabou de nos dar o pão, o alimento. Então o que nos falta? Temos tudo para fazer uma revolução, temos tudo para escapar das mãos de Roma. Jesus é esse homem, esse líder libertador que nós precisamos, esse instrumento que vai se insurgir contra Roma e nos dar libertação. Estavam errados. Não é esse tipo de liberdade que Cristo veio trazer. Portanto, eles estavam enganados sobre quem era Jesus. Não entenderam isso. A mente deles estava nublada completamente. Jesus mostra para eles, então, que o que ele vem trazer, o que ele vem oferecer, o que ele vem conceder às pessoas, ultrapassa em muito aquele pão que foi comido no dia anterior. Ele veio trazer salvação. O texto vai nos mostrar, se os irmãos olharem as palavras de Jesus, no verso de número 27, quando nós percebemos Jesus reorganizando ou reorientando as prioridades dessa gente, ele diz: trabalhem, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Então há um alimento que vai muito além daquele pão que foi comido no dia anterior. E é por esse alimento que eles deveriam trabalhar e aplicar a força deles. E ele diz: o qual o Filho do Homem, próprio Cristo, vos dará, porque Deus o Pai o confirmou como o seu selo. João aqui parece fazer uma espécie de conexão, meus queridos, com aquilo que ele viu, nos falou já um capítulo anterior, quando Jesus se encontra com aquela mulher no poço de Jacó. Lembra do discurso de Jesus? Aquela mulher queria água para nunca mais precisar ter sede, voltar ali naquele poço e ter sede, precisar tirar daquela água. E ela diz, então me dê dessa água. Parece que os seguidores de Jesus aqui estão preocupados com esse tipo de alimento que não pode suprir as suas necessidades. E assim como Jesus disse para aquela mulher, olha, não é dessa água que eu estou falando. Jesus está dizendo para esse grupo de pessoas aqui também a mesma coisa. Vocês devem trabalhar por algo diferente. Vocês devem investir o tempo de vocês em outras coisas. Eles deveriam buscar o alimento que vem do céu para a vida deles. Jesus está mostrando que o trabalho, o esforço deles deveria ser voltado exatamente para isso. Não ter um foco no material apenas, comida e cura divina, mas deveriam agora buscar aquilo que ultrapassa essa realidade, que toca a alma, que transforma o coração daquelas pessoas. E diante dessas palavras, então, de Jesus, trabalhem pelo alimento que subsiste para a vida eterna, que concede vida eterna, que dá a vida eterna a vocês. Diante dessa frase de Jesus, dessa expressão e declaração de Jesus para essas pessoas, como eles só pensavam no material, como eles só tinham foco no material, eles não entendem o que Jesus está dizendo aqui. Há alguns que veem na declaração desses homens a Jesus uma espécie de repulsa àquilo que Jesus está dizendo. Eles queriam alguém que pudesse conduzi-los à libertação. E Jesus está falando, trabalhem pela comida espiritual, trabalhem por aquilo que o Pai dá graciosamente para vocês, que gera
que produz vida eterna em vocês. E é como se eles dissessem, não, nós não estamos interessados nisso, nós estamos aqui para fazer aquilo que o Senhor quer que a gente faça. Veja o versículo 28, ele diz assim, dirigiram-se, pois, a ele, diante dessa pergunta, dessa declaração, perdão, que Jesus faz, eles perguntam, o que faremos para realizar as obras de Deus? Então, há alguns que veem aqui nessas palavras, talvez, uma rejeição do que Jesus está falando. Alguns acreditam que essas pessoas não ouviram nada do que Jesus acabou de dizer. Alguns intérpretes, eles olham para esta frase, essa declaração e dizem, olha, esses homens estavam tão cegos que eles não conseguiram nem prestar atenção no que Jesus acabara de dizer para eles. E eles disseram, olha, nós estamos aqui prontos para fazer o que o Senhor nos mandar. Qual era a ideia da obra de Deus na cabeça dessa gente? É de ser usados por Deus para trazer uma revolução e uma libertação apenas política. Então, alguns que creem que a fala desses homens se refere a isso. Os mais conservadores, e eu me incluo aqui, fazendo uma análise melhor do texto, parece que essas pessoas, ao ouvirem, então, o que Jesus disse, trabalhem pela comida que lhes dá a vida eterna, que vem do Pai graciosamente para vocês, então eles dizem, olha, o que nós temos que fazer, então, para termos esta bênção de sermos supridos por Deus e recebermos vida eterna? Talvez esse seja, de fato, o foco do pensamento dessas pessoas aqui a respeito do que Jesus está dizendo. E Jesus lhes responde no versículo 29, dizendo, a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Meus irmãos, nós vimos aqui que Jesus mostra que eles têm uma compreensão errada sobre as suas reais necessidades, eles têm uma compreensão errada sobre quem era Jesus, e eles têm uma compreensão também errada ao pensar que podem se apropriar do alimento oferecido por Jesus através do esforço humano, através de alguma coisa sendo feita para merecer essa vida eterna. Nós devemos entender que o contexto judaico favorece isso. Eles estavam acostumados a responder com obras tudo que a lei mandava. Tudo que a lei exigia. Faça isso e você terá aquilo. Haja dessa forma e você será abençoado também assim. E quando Jesus diz, olha, trabalhem, se esforcem para obter esse alimento, eles entenderam, então o que nós temos que fazer? O que a gente precisa fazer para merecer esse alimento que nutre a nossa vida espiritualmente e eternamente? Qual é a resposta de Jesus, queridos? A resposta é o cerne do Evangelho. A resposta é, creia no Filho do Homem. Ao longo de toda a história, queridos, homens perguntaram, fizeram essa pergunta, o que nós temos que fazer para sermos salvos? O que eu preciso fazer para receber a vida eterna? O que eu preciso fazer para não ser condenado e ser lançado no inferno e escapar do juízo vindouro? E todas as religiões do mundo respondem da seguinte maneira, faça por merecer. Faça algo que lhe torne digno de receber esse dom divino da salvação. Mas o ensinamento bíblico, e claro, transparente, direto de Jesus para essas pessoas, contraria todo esse conceito presente na mente das pessoas. O que ele exige? O que ele ordena aos seus ouvintes, aqueles que ouvem o Evangelho, aqueles que se aproximam de Jesus e de suas palavras? O que Jesus ordena a essas pessoas? Creiam no Filho do Homem, creiam no Filho de Deus, naquele que foi enviado por Deus para a sua salvação, para a nossa salvação. Creiam. Esta é a única obra exigida por Deus.
é nós colocarmos, depositarmos nele toda a esperança de nossa salvação. Queridos, o Evangelho se resume nessa declaração aqui. Podemos dizer isso. O próprio Jesus dizendo: creiam em mim. O que eu quero de vocês é isso. Parem de buscar no mundo, nas coisas dessa vida. Parem de investir nas coisas desse mundo, dessa vida, em benefício da vida espiritual de vocês, porque vocês não terão. Para que vocês sejam abençoados e supridos nessa necessidade espiritual, vocês precisam vir a mim, vocês precisam crer em minhas palavras, você precisa crer naquilo que eu fiz, naquilo que eu faço por vocês. Eu lhes dou vida eterna. Eu lhes dou salvação. Nós vamos ver, queridos, que na próxima semana, se o Senhor nos permitir, que esses homens continuaram sem entender, ou não quiseram entender. Nós vamos observar que o texto vai prosseguir. E esses homens que se aproximaram de Jesus dizendo: tu és o nosso mestre, nós estamos aqui para te seguir, o que o Senhor quer que a gente faça? Ao ouvirem a voz do Senhor, a exigência do Senhor, eles não abriram seus corações, não se amoleceram ou foram amolecidos, pelo contrário, cada vez mais endurecidos, a ponto de, ao final dessa narrativa de João, nós vamos encontrar essas pessoas murmurando e blasfemando contra Jesus. Aqueles que seguiram Jesus, prometendo serem fiéis a Ele, estarem prontos para obedecê-lo, foram aqueles que quiseram, então, ao final, apedrejá-lo. Qual é a exigência que Deus faz ao homem para que lhe seja concedido o dom da vida eterna? Crer em Jesus. Você já creu em Cristo? Você coloca em Cristo toda a esperança de salvação? Você depositou na obra de Cristo toda a esperança para você desfrutar da vida eterna? Ou você tem confiado nas suas próprias obras, nos seus próprios méritos? Eu queria terminar esse texto com os irmãos, trazendo alguns ensinamentos do próprio texto para as nossas vidas nessa noite. O que ele nos ensina? E o que nós aprendemos nesse texto? Rapidamente eu queria mostrar essas coisas para que nós possamos sair daqui meditando acerca desse texto de forma mais profunda. Primeiro, o texto nos mostra, queridos, e eu apontei isso para os irmãos, que Cristo conhece plenamente todos os homens. Os pais conhecem os filhos, não é verdade? O pai sabe quando o filho tem segundas intenções e vem se aproximando, né? Com a conversinha mole. Oh, papaizinho querido, mamãezinha do coração. O pai já fala assim: o que está vindo aí? Não é? Conhece as motivações, não é verdade? Jesus conhece também os nossos corações, não porque ele é o papaizinho querido, a mamãezinha querida, né? Mas porque ele é Deus, irmãos. E sendo Deus, ele sabe tudo a nosso respeito. Não dá para a gente esconder nada de Deus. Ele conhece os nossos corações, cada pedacinho do nosso coração. Ele sabe tudo ao nosso respeito. Conhece nossas intenções, conhece as nossas motivações. Ele sabe os motivos que são secretos aqui, dentro da gente, nos nossos corações. Ele, que é Deus, nos vê completamente. Aquelas pessoas estavam ali tentando enganá-lo, com suas palavras, com lisonjas, com palavras bonitas, talvez, ou um tomzinho de repreensão. Mas Jesus sabia o que estava dentro deles. Por quê? Ele é um homem comum? Não, ele é homem, mas ele é Deus, e sendo Deus, ele conhece tudo o que se passa no mais profundo do nosso ser. Quando nós olhamos para esse texto, nós podemos aprender, queridos, que nem todos aqueles que seguem a Jesus são, de fato, discípulos de Jesus.
É possível pessoas seguirem Jesus por motivos errados. E tendo motivos errados, mostram que de fato não são discípulos de Jesus, que não foram regenerados, que não são contados dentre os seus, aqueles que lhe pertencem, porque ele conhece plenamente o coração de cada um. Ele sabe plenamente quem nós somos e nós não podemos esconder nada dele. Nós podemos esconder do homem, nós podemos enganar as pessoas, mas nós não conseguimos jamais enganar o Senhor. Ele sabe, a Bíblia diz que o Senhor sabe quem são aqueles que lhe pertencem. O Senhor sabe aqueles que são contados entre os seus filhos de fato. Essas pessoas estavam seguindo Jesus, fizeram uma viagem longa, se colocaram diante de Jesus com perguntas, se colocaram à disposição de Jesus, mas foi revelado aqui que, de fato, essas pessoas nunca foram discípulos de Cristo, nunca foram regeneradas, porque o coração deles estava enegrecido. É possível a gente enganar família, pastor, parente, amigo, mas é impossível a gente enganar a Cristo. A Bíblia diz que os olhos dele são como chama de fogo. Ele vê todas as coisas. Nada pode ficar oculto ao seu olhar. Queridos, o texto também nos ensina uma outra lição importante aqui. É que é uma grande loucura a gente investir o nosso tempo e os nossos esforços naquilo que é efêmero e passageiro. As palavras de Jesus para essa gente denunciam essa realidade. O contexto em que nós vivemos favorece essa busca frenética por aquilo que é passageiro, pelo prazer passageiro, pela riqueza que é passageira. E há muitas pessoas que se esquecem da alma delas em detrimento do corpo, do benefício próprio, do bem-estar, do prazer. Quando Jesus diz para essa gente, trabalhem, mas não por aquilo que perece, ele está mostrando que o coração dessa gente aqui precisava ser reorganizado. E que eles não deveriam aplicar os esforços deles nestas coisas que são passageiras. Nosso empenho não deve ser por estas coisas, em adquirir conforto, riqueza, prazer nesse mundo, mas o nosso empenho deve ser em nutrir a nossa alma com o verdadeiro alimento, que é a palavra de Deus, que é a comunhão com o Senhor. Em todo homem não regenerado há essa preocupação contrária. No coração do homem que não experimentou o novo nascimento, sempre vai existir uma preocupação excessiva com o seu bem-estar físico, com aquilo que é material, enquanto ele vai ignorar e deixar passar desapercebido ou completamente afastado de si as necessidades que ele tem na sua vida espiritual. Essas necessidades da alma, as necessidades internas. As pessoas buscam freneticamente, desesperadamente o prazer deste mundo, as coisas dessa vida, e não se atentam para a real condição da alma delas. Essa gente estava assim, queridos. Eu gosto muito de uma frase de Santo Agostinho. Agostinho disse a respeito dessa realidade, observando esse comportamento das pessoas de se preocupar ou não terem preocupação com a condição espiritual da alma deles, Agostinho disse, vocês fazem de tudo para não morrer cedo ou morrer mais tarde, mas vocês nunca fazem nada para não morrer. O homem, ele faz de tudo para viver um pouco mais. Ele busca conforto, ele busca prazer nessa vida, ele faz de tudo para melhorar a sua condição. Mas ele nunca está preocupado com a condição espiritual da sua alma. Ele sonha, olha, eu vou cuidar da minha saúde, tem que cuidar mesmo, né? Eu vou cuidar do meu corpo, do meu físico, da minha alimentação. Legal. É válido, é necessário isso. Eu quero viver bastante, eu quero chegar aos 100 anos
com um corpo de 50, pelo menos, né? Tá meio difícil, mas alguns dizem que dá, né? Mas ele não está preocupado com a morte da sua alma. Ele faz de tudo para viver mais. Mas ele não se move para não morrer eternamente. Ele não está preocupado com essas coisas. Esse hábito de se preocupar somente com as coisas materiais e necessárias para o físico é bem próprio do homem não regenerado. Ignorar as coisas espirituais e buscar apenas as coisas dessa vida. Ignorar o que está por vir. Eu não preciso disso. Tem muita gente, em todas as áreas da vida, que eles estão fazendo exatamente isso que Jesus nos advertiu aqui. Em qualquer área da vida, você vai encontrar isso. E notem, as pessoas aí de fora, elas vão nos oferecer pouco ou nenhum encorajamento para buscar essas coisas que Jesus estabeleceu aqui como prioridades para a nossa vida. Se você está esperando receber dos de fora um encorajamento para você cuidar da sua alma, esqueça. O que você vai ouvir deles é o seguinte: você é fanático, você não precisa se dedicar tanto a Deus. É interessante isso porque o homem não regenerado, ele sempre vai ver os nossos afetos espirituais como sendo algo penoso e excessivo, exagerado. E nunca vão nos encorajar a permanecer nesse caminho. Pelo contrário, vão dizer, olha, diminua um pouco, você está muito fanático. Você está muito preocupado com a sua vida espiritual. E é exatamente isso que Jesus disse, que nós deveríamos nos preocupar exatamente com isso. Não com as coisas que perecem. Que embora sejam necessárias, e a prova que são necessárias, que Jesus lhes forneceu o necessário. Supriu suas necessidades. Mas Jesus não veio ensinar como você viver melhor nessa vida, gente. Jesus não veio ensinar a gente como ter uma vida boa aqui nesse mundo. Ele veio nos ensinar o caminho da salvação, o caminho do céu. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você não busca no Senhor, se você não crê no Senhor, você está perdido. Quando nós olhamos para esse texto, nós entendemos e aprendemos e extraímos aqui desse texto uma lição de que o verdadeiro e real alimento que nós precisamos está em Cristo, somente em Cristo. Irmãos, entenda isso. O que você precisa para nutrir a sua vida espiritual está em Cristo. E você deve buscar nele. E você deve ir a ele. Porque ele nos dá graciosamente, plenamente. Ele nos oferece esse alimento, essa salvação graciosamente quando nós nos achegamos a ele. Portanto, não adianta apenas saber que Jesus é um mestre. Não adianta apenas chegar diante de Jesus e falar, mestre. Ele mesmo disse que naquele dia muitos vão dizer, Senhor, Senhor. Nós fazíamos tantas coisas em teu nome. E o que ele lhes dirá? Nunca vos conheci. Queridos, não basta apenas chamar Jesus de mestre. Nós precisamos crer. Crer em Jesus, quem ele é. Eu não posso olhar para ele apenas como um mestre, um professor bacana, que me ensina coisas bonitas. Eu devo olhar para ele como o salvador da minha alma. Quando eu olho para dentro de mim e vejo a miséria, a minha real condição, a minha real necessidade, eu olho para Cristo, eu consigo enxergar, ele é o meu salvador. Eu creio nele. O que nós somos convidados e ordenados a fazermos dessa noite aqui pelo texto, crer em Jesus. Crer em Jesus para sermos salvos. E em mais nada. Somente nele. A pergunta é, você já colocou nele a sua fé? Você já depositou nele a sua total, completa esperança? Se não, não haja como estes homens agiram diante de uma mensagem, de uma oferta tão graciosa que é
a oferta da salvação, a graça da salvação. Não ignore as ordens de Jesus, os ensinos de Jesus, como essas pessoas nós veremos ignoraram. Mas olhe para Ele como o Salvador necessário para a sua vida, o único Senhor e Salvador que nos foi concedido. Que Deus nos ajude, de tal forma que apliquemos todo o nosso esforço, toda a nossa intensidade de trabalho pelas coisas espirituais. Que nosso deleite estejam nessas coisas, não como obras necessárias para a nossa salvação, mas que os nossos corações estejam apontados para a nossa real necessidade, que é um Salvador. E olhando para Cristo, possamos alcançar a salvação que Ele veio graciosamente nos conceder, através da sua obra redentora lá na cruz. Que Deus possa nos abençoar e nos dirigir de acordo com essa palavra e ensinamento que nós recebemos do Senhor hoje. Vamos orar ao nosso Deus.